E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje, para nós continuarmos a discutir sobre as fake news, né? Ou seja, quais são as características delas e qual é o lado obscuro delas, né? Bom, hoje você vai acompanhar isso aqui neste vídeo. Se você gostar do vídeo, não se esqueça, deixe o seu like. Se inscreva também no nosso canal e aperte o sininho para notificações para receber outras novidades. Vamos começar. Pertinente desde já nós começarmos a falar sobre a proposta do vídeo, né? Porque esse vídeo, então, porque assim, ó, muito se fala na internet sobre as características das fake news, né? Sobre os procedimentos que nós devemos ter para que nós não nos deixemos levar por uma desinformação. Não que isso não seja importante, não, muito pelo contrário, é bastante importante. Entretanto, não é o suficiente, né? Por quê? Porque há muito mais por trás quando a gente pensa na linguagem, por exemplo, né? Eu já falei várias vezes aqui, a linguagem não é uma forma, né? A linguagem ela é variada em questão de sentidos, então eu posso encontrar coisas ali que não vai ser um simples tutorial que vai ser capaz de me mostrar se uma notícia, entre aspas, né, claro, é fake ou não, né? Sem contar que, às vezes, muito desses materiais aí que nos são trazidos, eles não falam quem é que está por trás, né? E é importante a gente pensar nisso também. Então, eu já começo agora esse vídeo falando sobre a importância de nós pensarmos sobre quem pode estar por trás de uma fake, porque isso pode fazer toda a diferença, né? Então aqui, por exemplo, eu trago para nós observarmos, né? O site da BBC traz 7 passos para identificar notícias falsas, né? Daí aqui eles trazem, leia a notícia inteira, não apenas o seu título. Isso não nos diz nada, né? Enfim, cheque a fonte e a autoria da notícia. Isso é importante, claro, a fonte é sempre importante. Inclusive, nós até já fizemos um vídeo em que nós falamos sobre a fonte. Digite o título da notícia recebida em buscador como o Google. Isso é importante também, né, para nós buscarmos a veracidade, e tem muito a ver com fonte, né, muito relativo. Destrinche os fatos da notícia e tente checá-los individualmente. Isso é bem, como é que eu posso dizer? Isso é bem solto, né? Como assim checar individualmente se for uma pessoa que mantém e que nutre crenças de pós-verdade, vai checar individualmente e vai amar uma desinformação, né? Então, isso daqui não nos diz muita coisa também. Se for uma imagem, faça uma busca reversa por ela no Google. É mais fácil do que parece, assista ao vídeo. Daí tem um tutorial. Isso aqui é bem interessante também, não vai ser o nosso foco, né? É um áudio, um vídeo, resuma o acontecimento e faça uma pesquisa no buscador. Aquela coisa ali é a mesma questão que foi apontada no número 3, né? Procurar no Google, por exemplo. Pergunte à pessoa que encaminhou a notícia de quem ela recebeu e se essa pessoa conseguiu verificar a informação. Bom, isso aqui também não nos diz muita coisa, por quê, né? Porque, perguntar à pessoa de quem ela recebeu, ela vai saber quem mandou, mas essa pessoa também recebeu por outras, e assim as fake news caminham, né? Elas têm um alcance muito grande, então chegar na fonte, ou seja, de quem ela veio, é muito complicado por vezes. Então isso daqui também não nos diz nada. Isso aqui de perguntar se a pessoa conseguiu verificar a informação, sejamos sinceros, né? Ninguém vai querer ali perguntar, você recebeu de quem? Não digo ninguém, mas muitos não vão se preocupar com isso, né? Ou vão deixar passar, ou vão compartilhar com os outros. E vai depender muito da bolha ideológica a qual a pessoa pertence. Se é do mesmo grupo de amigos que mantêm e nutrem crenças em comum, bom, então deve ser verdade, então não vai ter essa preocupação. Então, para vocês verem que, claro, ali é um exemplo, né? Mas a maioria dos exemplos vão
falar sobre a mesma coisa e para vocês verem que o assunto é muito mais complexo que isso, né? Então a questão do vídeo de hoje vão ser as características pela linguagem. Por quê? Porque é a linguagem que dá sentido às coisas, né? Se nós estamos conversando agora, se você está assistindo esse vídeo, se nós temos as fake news e se elas existem, elas existem só mediante a linguagem, nada mais. Então, vamos colocar aqui características FN, fake news, né? Na linguagem abreviada. Então, pessoal, vou tirar aqui a tabela. Eu estava pensando no primeiro momento utilizá-la, mas vamos fazer em formato de texto corrido, né? Então, aqui, quais são as características das fake news na linguagem, né? Que é o que vai nos mostrar realmente como é que elas se põem no discurso. E é claro que aqui o objetivo não vai ser fazer um tutorial, né? Não, apenas discutir o que é possível observar nelas. Então, a primeira questão aqui que eu acho interessante trazer é... Então, assim, o que acontece? A gente vai pegar também a notícia como um embate, porque afinal de contas, né, as fake news, elas são uma tradução, a grosso modo, de notícias falsas. Então, o que acontece? As fake news, elas vão desinformar, obviamente, né? Isso significa dizer que elas distorcem o objeto sobre o qual ela está trabalhando e discursando, e vai persuadir. E o que significa isso, né? Que elas vão distorcer, desinformando, buscando convencer o interlocutor de que a sua colocação é a certa. Olha a diferença, né? As notícias vão fazer o contrário, vão informar, porque elas têm um respeito com a ética e a empatia com o outro em trazer a informação necessária para ele, uma informação de relevância social, né? E não vai ter essa preocupação de convencer, né? Por quê? Porque o objetivo e a finalidade principal dela e final é apenas de informar. Ela quer cumprir com seu papel, com o interlocutor. E ponto. Outra questão interessante dentro desta ideia de desinformar persuadindo, tem também a ideia de aproximação, que é uma questão muito importante nas fake news e que nós devemos estar atentos, né? Como assim aproximação? Bom, como eu disse para vocês, quem está por trás é sempre importante, por isso que alguns materiais eles falham um pouco em colocar algumas características ali que não são capazes de pensar no geral, né? Então essa aproximação aqui quer dizer que, bom, o interlocutor que está por trás da fake news, que está construindo e que quer passar adiante, ele quer chegar ao outro interlocutor que vai receber. Ele quer se aproximar, né? E para se aproximar, ele vai ter que fazer uma série de coisas. Entre elas, é tentar fazer com que o outro acredite e nutrir nele a crença de pós-verdade. Então ele vai se aproximar dele. E não só dele, ele vai se aproximar também do objeto sobre o qual ele discursa, né? Porque vai ser importante para essa criação de um discurso desinformativo. Desse daqui, ó. Vamos falar sobre ele. Isso aqui é um menino. Isso aqui fica dentro das bibliotecas. Ou seja, o que o governo Dilma Rousseff do PT faz? Compra centenas de milhares desses livros, tá? E distribui para as escolas. É uma grana para os companheiros, tá? E fica aqui pervertendo o seu filho na sala de aula. Agora veja a diferença da notícia em relação ao objeto, né? E ao interlocutor. Ela não vai buscar se aproximar, porque a finalidade única dela é informar, né? Então, aqui nós já temos uma questão bem importante para nós pensarmos nessa questão de aproximação, certo? Então, até porque eu quero, com essa aproximação, trazer o outro para a minha bolha, né? Para nutrir a crença de pós-verdade, que é tanto... que é uma irmã gêmea, quase, das fake news, né? Que acompanha os mesmos passos da fake news. Uma irmã gêmea quase não, uma irmã gêmea. Dentro dessas questões também é interessante nós pensarmos na resposta. Bom, o que significa isso, né? Eu vou colocar aqui resposta imediata. O que significa isso, né?
Para pensadores como Bakhtin, por exemplo, ele vai dizer que todo discurso pressupõe uma resposta. Ou seja, quando nós criamos um discurso, nós criamos pensando que a maneira como os outros vão responder. Nós criamos o discurso para um auditório, para uma plateia, que vai estar em interação conosco. Bom, quem cria as fake news vai pensar numa resposta e vai querer uma resposta, né? É uma resposta imediata. Como assim uma resposta imediata? Se eu sou um criador de uma fake news, eu vou querer que ela seja repercutida o mais rápido possível e a uma grande distância, né? Então a resposta tem que ser rápida. Então, pessoal, outra questão interessante aqui, né, nessas características das fake news é também o fato de que elas são mais instáveis, né? Podemos dizer assim, eu vou escrever aqui. Elas são mais instáveis, por quê, né? Porque em comparação com a notícia, nós vamos ver que a notícia ela vai apresentar no seu projeto discursivo toda uma proposta editorial, né? Porque ela tem uma certa organização. Então nós vamos ver, por exemplo, na notícia que não há erros de ordem ortográfica, erros de convenções gramaticais, enfim, o texto ele é mais pontual e objetivo, né? Enquanto, por exemplo, nas fake news nós temos mais uso de exclamações, interrogações, até para mostrar um posicionamento ideológico daquele que conduz o seu ponto de vista. Nas notícias nós não observamos esses usos necessariamente, né? A não ser que nós vamos observar uma transcrição da fala de alguém numa reportagem. A notícia ela vai primar mais pelo ponto final, pelo uso da vírgula, porque ela quer esclarecer a informatividade de maneira mais pontual, né? Então, quando eu digo que as fake news são mais instáveis, é porque no projeto discursivo vai haver, então, é comum haver, né, pode haver esses problemas de cunho normativo, ou seja, erros de português, como a gente conhece, né? Pode acontecer isso. Também a questão de não só de figuras de linguagem que são muito presentes no texto, mas adjetivações. E algo também interessante é o sensacionalismo, né, que nas fake news vai ser bem presente, enquanto na notícia não vai acontecer, né? Porque o sensacionalismo, daí a gente já pensa, né, porque é preciso causar para ser notado. E as fake news vai bem nesta onda para conseguir atingir um público-alvo grande e também grandes distâncias, né, a um curto espaço de tempo. Algo também interessante de notar nisso são que além do texto verbal, né, e se pensando num texto não verbal, que as fake news vai tentar trazer em suas construções também mais formas exageradas, ou o abuso de cores, emojis, imagens ilustrativas. A notícia, claro, ela também pode mostrar imagens ilustrativas, mas quando mostra, por exemplo, ela vai mostrar para esclarecer alguma mensagem. O que a gente observa é que nas fake news é tudo de forma exagerada, né? Por quê? Porque, por isso, e não é algo ruim, e faz a gente pensar também, o fato de que o texto das fake news não é por isso mais pobre do que o das notícias, né? Muito pelo contrário. O texto da fake news é muito rico porque tem uma capacidade de chamar, às vezes, muito mais atenção por nos causar justamente essa impressão de surpresa, né? Então é interessante a gente pensar nisso também, na articulação do discurso de forma a nos impressionar. É uma grande característica delas, né? Daí vem a noção de subentendido, né? Ou seja, aquela parte do discurso que não está marcada na língua, né? Que está oculta ali, mas que é importante para a formação do discurso como um todo. Vai ser bem presente nas fake news, enquanto a notícia não. A notícia vai ser o contrário, né? A notícia vai trazer o seu discurso, a sua informatividade marcada na língua, sem subentendidos, justamente porque ela não quer gerar especulações, dar pano para manga. Não, ela quer ser pontual e trazer a informatividade. Mas um aspecto interessante também das fake news é o fato de que no discurso delas há mais a presença de opinião, né?
Então, o discurso das fake news é muito marcado por opinião. Eu vou escrever aqui. Então, marca de opinião. E por que isso é importante, né, pessoal? Justamente para fazer esse contraponto com a notícia, né? A notícia, ela não vai objetivar trazer opinião de forma alguma. Até porque o que sabemos da notícia, né? É um texto que vai buscar ser o mais imparcial possível. A teoria que eu estudei, não existe imparcialidade, por quê? Porque todos nutrem seus pontos de vista, né? Ou seja, a ideologia existe de forma interindividual. Entretanto, a notícia ela vai tentar o máximo possível ser impessoal, né? Se afastar da pessoalidade para ser honesto com o seu auditório, né? Ou seja, com aquele que vai receber o seu discurso. Né? As fake news não, muito pelo contrário. As fake news elas vão se deixar levar pela opinião. A opinião é o que mais vai motivar a opinião que vai suscitar a criação do discurso, né? Por quê? Porque alguém vai deixar se levar por crenças. Que crenças são essas, né? Crenças de pós-verdade. Né? Ou seja, quando a verdade ela fica em segundo plano frente ao que eu quero acreditar. Dentro dessa opinião, o que é importante observar, né? Vão vir os argumentos de autoridade, os argumentos de evidências, os argumentos de princípios, principalmente. Quando a gente fala aqui em argumento de autoridade, a gente lembra do argumento de autoridade. Se a autoridade é porque detém o conhecimento sobre determinado assunto. Aqui não necessariamente, né? Porque eu posso ter autoridades que não detêm conhecimento algum e que desinformam a população, certo? E por fim, né, pessoal, não menos importante, uma característica das fake news, que é a assinatura, né? Isso aqui não podemos negar, né? Muitas matérias que buscam nos informar ali de como nos precavermos das fake news, eles trazem, né? Sempre observe quem é que está assinando o texto. Ok, isso é importante. Mas vamos ver como é que isso acontece na linguagem, né? Nas fake news, a assinatura ela fica um pouco vaga, digamos assim. Como assim vaga, né? Ou a falta de assinatura, ou a assinatura é inexistente. Eu vou colocar aqui sem assinatura. Ou a assinatura é ilegítima. Ou ilegítima. Como assim? É comum, por exemplo, a gente observar, né, no WhatsApp, quando a gente recebe uma mensagem fake, que essa mensagem ela percorre vários lugares. E até chegar a gente não vê no corpo, necessariamente ali no corpo da desinformação, quem é que criou essa desinformação? Quem é o interlocutor que está nos informando? Isso é muito importante, né, para a questão de credibilidade, como nos apontam vários materiais que abordam estudos sobre as fake news. Só que além de não ter assinatura, vamos supor que nós recebamos um material ali com um discurso fake e ali eles colocam uma fonte, né? Só que às vezes essa fonte não é legítima, é ilegítima, né? Por quê? Porque ela não é digna de confiabilidade, né? Então, essa questão da assinatura é bem importante, por quê? Porque ela tem muito a ver com fonte também, né? Isso não quer dizer também que uma fake news não venha com uma assinatura, né? Eu posso dizer aqui que além de uma assinatura que não exista, ou de uma assinatura ilegítima, eu posso dizer que as fake news elas trazem também, vou colocar um outro ou aqui, ou uma assinatura inconsequente, digamos assim, né? Como assim uma assinatura inconsequente, né? Nem todo mundo que cria um discurso fake sabe que esse discurso é fake. Então vamos supor que eu acredito que o fundo desse copo seja azul, né? Eu quero acreditar nisso, porque dentro da minha bolha ideológica eu convivo com pessoas que compartilham do mesmo sentimento.
é o meu sentimento de pós-verdade. Então eu crio essa fake news. E eu posso me marcar no discurso ali como uma assinatura. Fui eu que criei, né? Só que daí eu digo que é uma assinatura inconsequente, né? Porque eu não estou a par da verdade. Bom, então aqui não chega a ser uma questão de ilegitimidade e nem uma questão de, eu não estou assinando. Né? Então por isso que eu digo que é sempre importante a gente prestar atenção sobre quem é que está por trás do texto. Porque, assim, o discurso, ele é fundamental, óbvio, né? Só que ele não é tudo. O discurso é sempre uma conversa entre o interlocutor para o outro interlocutor. Né? O discurso é sempre esse conjunto de ambas as partes. E nesse sentido aqui, eu observar se o discurso está sendo assinado, se o discurso é legítimo e se há uma consciência do que se está elevando ao patamar de verdade, vai ser importante. Eu gosto de trazer sobre o que o Bakhtin fala a respeito do ato ético responsável, né? Que nós, enquanto seres interindividuais, nós somos responsáveis pelo que o outro compreende, né? Porque, afinal de contas, o que eu discurso ecoa no outro, no discurso do outro, e pelo fato também de que o meu discurso reflete e refrata no outro, né? Então, quando o autor da fake news, ele discursa, né? Quando ele cria um seu discurso fake, ele, em hipótese alguma, é responsável pelo outro, né? Porque nós não existimos para nós, mas existimos para o outro também. Então, se eu crio uma fake news, eu não sou responsável com o outro. Muito pelo contrário, né? É só o que a gente vê dia após dia. Basta nós colocarmos uma fake news ali num aplicativo de rede social, que essa fake news vai e eu acabo poluindo como um vírus muita gente, né? Não é à toa que a gente tem essa metáfora de que a fake news é um vírus. Não. O que o vírus faz? Ele é capaz de infectar muita gente, né? E de uma para outra e assim por diante. É incessante, quase. Né? As fake news é uma praga também, como alguns autores vão observar. É a praga do século XXI. Não que nunca tenha existido, mas hoje com a era digital aí, com a tecnologia, elas se tornam muito mais poderosas e quase que complica a gente pensar que vai ser fácil contê-las, né? Então, né, pessoal, por hoje é só. E é claro que com este vídeo não foi a finalidade concluir categoricamente quais são todas as características das fake news. Não, muito pelo contrário, né? Isso seria impossível, porque elas cada vez mais ganham novas roupagens e elas seguem os mesmos passos da era digital, né? E elas podem apresentar características que também nós desconhecemos, coisas que nós não vimos aqui. Então, se vocês sabem de outras características, deixem nos comentários, vamos discutir e refletir juntos. Tá? E também é bom para nós pensarmos que alguns materiais eles não abordam essas características na área da linguagem necessariamente. Né? Então, nós vamos ver muitos veículos que vão apontar outros aspectos das fake news que não necessariamente sejam capazes de explicar tudo. Então isso é bom para refletirmos e também importante para que nós possamos lidar de forma efetiva e no dia a dia, no combate contra essa pandemia, né? Então se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e também aperte o sininho de notificações. E nós vamos continuar aqui trazendo discussões a respeito das fake news. Obrigado e até a próxima.